Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da BR Partners e um grande potencial de valorização nas ações da empresa. Essa small cap aqui, pessoal, poderia se valorizar no longo prazo acima de 2.000%. Isso mesmo que vocês ouviram. Fora que além dessa alta expressiva que pode acontecer no longo prazo, já que historicamente, né, boas small caps aqui no Brasil tendem a trazer uma boa rentabilidade, você ainda tem uma raridade nessa small cap, porque é uma small cap que paga excelentes dividendos para os seus acionistas. E detalhe que o BR Partners voltou a derrapar na cotação. Perceba que do último mês para cá a ação se desvalorizou mais de 15%, voltando para aquele patamar que eu considero atrativo no BR Partners, na faixa de 15 a 14 reais. Neste preço, eu posso ficar de olho, até mesmo aí olhando para longo prazo, porque é uma empresa que eu vislumbro tanto crescimento e também bons proventos olhando aqui para a carteira. Então já fique comigo até o final, que eu vou revelar um segredo sobre essa ação pouco falada pelo mercado, que pode ser aí uma grande multiplicadora de capital olhando lá para o futuro. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o BR Partners é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que ela é a minha terceira maior posição. Eu tenho 11,93% de todo o patrimônio nas ações do BR Partners. Então sim, eu tenho small caps na carteira, mas de todas as ações que eu tenho aqui, o BR Partners é a única small cap que eu tenho aqui. E pessoal, vocês devem estar se perguntando, Pablo, o que é uma small cap, tá? Small caps, pessoal, são empresas com baixa capitalização de mercado. Todo mundo está acostumado a ouvir sobre blue chips, empresas grandonas, Banco Itaú, Banco do Brasil, Vale, Petrobras, VEG. Todo mundo está acostumado em falar das gigantonas, porém, ninguém fala das small caps, que são empresas menores. Geralmente elas têm menos liquidez, maior volatilidade, significa que os preços podem sofrer variações mais intensas em comparações com ações de grandes empresas, então tem um beta maior, tá? Então assim, se uma ação de uma grande empresa cai 2 a 3% no dia, uma small cap ela pode cair 5, 6, 10% em apenas um dia. Tem uma desvantagem, a maior volatilidade, porém se você olhar para o outro lado, pode ser uma vantagem, porque justamente essa maior volatilidade e menor liquidez pode te trazer mais potencial de crescimento. Por serem empresas menores, e hoje aqui no Brasil existem 3 tipos de small caps. Primeiro a small cap tradicional, abaixo de 10 bi de valor de mercado. Temos aí as micro caps, geralmente abaixo de 4 bi de valor de mercado, e temos as nanocaps, empresas com valor de mercado inferior abaixo de 1 bilhão. Perceba que com essa queda, o BR Partners ele é uma microcap, está cotado por 1,6 bilhão de valor de mercado. Então assim, quanto menor a empresa, maior o seu risco, mas também maior o seu potencial de rentabilidade. Isso aqui falando teoricamente, né? Porque a gente não pode julgar só pelo valor de mercado, porque existem small caps aqui no Brasil, né, empresas microcaps que detêm um nicho bom naquele mercado, não tem concorrência, então pode ter mais segurança do que uma small cap que acaba tendo muitos concorrentes. Porque aqui, pessoal, geralmente small cap você tem que priorizar vantagens competitivas, tá? Geralmente, de fato, você tem uma oportunidade maior de valorização devido ao tamanho e potencial de crescimento. As small caps oferecem retornos acima da média de mercado. Porém, o que é o que você tem que analisar? Por ser uma empresa facilmente substituída, não tem alta barreira de entrada, como as blue chips, você precisa analisar uma small cap que tenha essa vantagem competitiva. E para mim o BR Partners é uma delas, porque o único concorrente direto que a BR Partners possui é o BTG Pactual. Só que o BTG, pessoal, nem é tão concorrente assim. Por quê? Porque ele é um banco múltiplo. Ele também atua na atividade de crédito. O BR Partners, se você pega aqui, ó, a composição de receita líquida da empresa, ela atua principalmente na parte de wealth management, né, que acaba sendo aí a parte de intermediação financeira. Então ela não atua diretamente nessa parte de crédito, como os bancões comerciais tradicionais. Ela não está disputando esse território. Ela tem aí essa parte de fusões e aquisições, mercado de capitais, IPOs, geralmente ela intermedia IPOs, né? Quando a taxa Selic, por exemplo, está em queda, o BR Partners pode se beneficiar bastante com o arrefecimento da Selic na parte de IPO. E ele também ganha
justamente com essa parte de gestão de grandes fortunas, que eu observo que isso aqui pode ser algo muito bom para a empresa, porque a parte de wealth management, gestão de grandes fortunas, não depende de taxa Selic. Os ricos sempre vão querer ter a sua fortuna gerenciada. E o BR Partners é a única empresa da bolsa subnichada nesse setor. Pablo, o que é subnichada? Focada apenas naquele nicho, né? Diferentemente do BTG, que também foca nessa parte, mas não é o principal, não é o core business do BTG focar nessa parte aí de wealth, né? Ele tem outras partes também. Já o BR Partners, ele foca exclusivamente nessa parte. Então, olhando já por uma questão de vantagem competitiva, o BR Partners tem um risco muito pequeno de quebrar, de falência, né? Justamente porque é o único negócio que tem aqui no Brasil que ele domina esse setor e não existem outras empresas que batem território justamente com ele. Então já passou no meu filtro. Small Cap só entra na minha carteira para permanecer para muitos e muitos anos se tiver vantagem competitiva. Se não tiver, pessoal, vou usar só para swing trade, tá? Comprar e vender. Eu não pretendo segurar Small Caps para sempre, que eu não possa ver pelo menos um sinal de que ela possa existir para os próximos 30, 40 anos. Não faz sentido, pessoal, para uma carteira buy and hold. Se for uma small cap mais arriscada, a exemplo ali de small caps que não tem tanto território, eu vou vender. Eu não vou ficar para sempre com essa companhia. Eu posso muito bem utilizar para me beneficiar de uma valorização de preços, de um ciclo de baixa, e depois me desfazer da companhia e aproveitar outra oportunidade. Então, assim, small cap eu tomo muito cuidado nesse quesito. Outro cuidado que eu tomo com small cap é a concentração, tá? Por quê? De fato, são empresas com mais volatilidade, elas não têm essa prioridade principal de distribuir dividendo ao acionista. Por elas estarem numa fase de crescimento mais elevada, pode ser que vai chegar alguns momentos da sua história que elas vão retrair o dividendo e elas não têm previsão de voltar a pagar. Então, assim, o preço, eu tomo muito mais cuidado com o preço e muito mais cuidado com a concentração na carteira. Não vou colocar, igual eu faço aqui no Itaú ou no Banco do Brasil, de colocar quase todo o meu capital. Vou colocar menos, eu vou colocar sempre 11, 12, no máximo até 15%. Eu não ultrapasso essa porcentagem porque eu respeito que small caps tem mais risco, nós não podemos subestimar o futuro e lembrando, não é risco de quebrar. A ação não precisa quebrar para você perder dinheiro, ela pode ficar vários anos de lado, pagando poucos dividendos e você perder dinheiro apenas por você não conseguir recompor esse capital no longo prazo. Então eu prefiro, tá, colocar porcentagens menores, porque se explodir, vai dar um baita retorno na carteira. E se não explodir, vai ficar aqui pagando o dividendo bom que ela já paga. Detalhe que o BR Partners, em comparação a outras small caps, ela é boa por quê? Porque ela paga bons dividendos ao acionista. Perceba que agora com essa queda, com a perspectiva de lucro neste ano, de fato, a gente vai ter um lucro menor, olhando aqui para o curto prazo, porque o cenário macroeconômico da taxa de juros não está bom, porém são justamente nesse cenário de dificuldade que moram as grandes oportunidades small caps. Elas ficam muito baratas, que é o caso do BRBI. Se você colocar um lucro de 180 milhões projetivo para este ano, você tem um PL de 8,9 e é descontado. Se você usa o inverso do preço-lucro apenas observando-se pela lógica do dividendo, o próprio CEO do BR Partners já afirmou que o payout vai ser reduzido esse ano por conta desse cenário macroeconômico adverso. E eu concordo com ele, tá? Porque se ele ficar pagando payouts muito altos, o BR Partners não vai conseguir crescer. E como eu olho para crescimento na empresa, eu prefiro que pague menos. E aí se a gente colocar que mesmo agora a ação pode pagar seus 7%. Então, pessoal, olha a importância do preço. O meu preço médio em BR Partners é de R$13, quando eu já considero os dividendos. Então, na verdade, mesmo com essa redução do payout, né, que hoje o BRBI vai pagar um payout menor por conta desse cenário mais adverso, né, na taxa de juros, se eu usar um LPA hoje, tecnicamente, o BR Partners, em função do meu preço médio, vai me pagar 7,2% de dividend yield, o que é muito bom, tá? Nesse cenário de curto prazo, onde o juro brasileiro está muito elevado. E a estratégia da empresa foi boa para manter o ROI alto, porque small cap tem que priorizar crescimento. Essa que é a verdade, pessoal. Senão não faz sentido. É melhor eu pegar todo o meu dinheiro e colocar em blue chips, né? Então, assim, eu olho para small caps por essa perspectiva maior de rentabilidade. O BR Partners tem uma margem líquida muito boa, de 52% ao ano. A cada 100 de receita ele reporta R$52 de lucro. ROI alto, tem um ROI de Itaú. Mesmo no cenário difícil, o BR Partners consegue ter ROIs acima de 18%, 20% ao ano, o que me atraiu bastante aqui na empresa. E a cereja do bolo é a seguinte, é o crescimento. Por quê? Porque quando a gente tem um cenário favorável, geralmente as small caps tendem a crescer muito. E para isso a gente vai utilizar o indicador
do famoso investidor Peter Lynch, tá? O Peter Lynch, pessoal, ele vislumbrava muito por este ponto. Ele olhava pro PEG Ratio. O que é o PEG Ratio, Pablo? Nada mais é do que você pegar o PL da empresa, o valor de mercado, e subtrair pela sua taxa de crescimento. Teoricamente, se o crescimento da empresa estiver superior ao valor de mercado, denota que essa ação tá barata. E isso só funciona, né, geralmente para as growth stocks, empresas com rápido crescimento, como já dizia o jeito Peter Lynch de investir. Você só vai usar a PEG Ratio para empresas de crescimento acelerado, como por exemplo as small caps. Quanto que o BR Partners cresce ao ano? A gente vai tirar essa média. Se você colocar desde 2020 para cá, mesmo com toda a volatilidade na Selic, a empresa saiu de um lucro de 20 milhões para essa faixa de 160 milhões, tá? Então se a gente utilizar aqui, ó, 160 dividido por 22, a empresa em 5 anos cresceu 627%. E se você colocar 627% numa lupa de 5 anos, o crescimento foi muito bom. Foi realmente fenomenal. Porém, a base de comparação também é relativamente grande. Aí se você colocar, né, basicamente aqui 6 anos no tempo, ela cresceu 38% ao ano na sua média. E aí, supondo que ela cresça 20% ao ano, eu vou ser mais conservador do que isso, tá? Hoje a ação tá para um PL de 8, correto? 8,94. Se você dividir por 20% ao ano de crescimento, que é essa taxa de crescimento do lucro líquido, você tem um PEG Ratio de 0,44, denotando que a ação poderia sim estar barata, porque o Lynch vislumbrava um PEG Ratio de pelo menos uma vez para small caps, boas, né, de qualidade. Se você dividir por 0,44, você tem um potencial de alta de 127% na cotação. Hoje o BR Partners teria que dobrar de preço para estar no mínimo cotado, né, pelo seu PEG Ratio médio. Então olha que pelo Lynch a ação tá barata. E para ficar caro, o Lynch vislumbrava um PEG Ratio de 1,5. Se você dividir pelo PEG Ratio normal, a ação teria que subir 240%. Tá bom, Pablo, beleza, tá descontado, eu gostei da sua análise. Só que você mentiu pra gente, porque você falou 2000%, você tá nos enganando só por view e like. E é claro que não, pessoal, vou compartilhar aqui um estudo pra vocês do porquê que eu acho que o BR Partners tem um potencial de 2000% pro longo prazo. Pensem comigo, tá? Se o lucro líquido continuar crescendo a essa taxa de 20% ao ano, colocando pelos próximos 10 anos, hoje o lucro líquido dela, tudo bem, fica na faixa de 160 milhões, tá? Baixinho, né? Porém, se você colocar 20% ao ano durante 10 anos, olha o que vai acontecer nessa brincadeira. Lá no futuro a empresa vai lucrar 990 bilhões, quase 1 bilhão de lucro. E aí, se o mercado pagar um múltiplo médio de 13 vezes lucro no BR Part, geralmente small caps ficam mais bem precificadas em mercados mais eufóricos, então você poderia supor que ela valeria daqui a 10 anos 15 bi. Ela seria uma mid cap, uma empresa mediana, mas não seria mais uma micro cap daqui a 10 anos, né? Aí se você dividir pelo valor de mercado atual de 1,6 bilhão, você está trabalhando numa alta de 837% de alta. Se você perpetuar isso por 15 anos, ela poderia subir mais de 2.000%. E além desta alta, veja bem, se a empresa der 837% de alta olhando para 10 anos, você está trabalhando aí, ó, num retorno anual composto, vamos colocar aqui, ó, 10 anos no tempo. Você está trabalhando com 24,98% ao ano. Se ela conseguir manter um ROI, vamos supor aqui, ó, de que, né, 24,98, ela consiga manter um crescimento de 15%, 20% ao ano, supondo que ela cresça isso para os próximos anos, somada a um dividendo na faixa de 8, nem precisa ser muito, vamos colocar 8, a ação pode trazer 52% ao ano na média, olhando para 10 anos. Mas, Pablo, 50% ao ano? Sim, pessoal, porque é uma microcap. Geralmente elas dão o dobro de blue chips. Enquanto blue chips vão dar ali, ó, 26, 25, 30% ao ano, as small caps vão dar 50, 40, 60% ao ano, porque o risco é maior. Basicamente, não faria sentido você colocar em small cap se não fosse para ter mais retorno, porque eu tô correndo mais risco. Risco do quê? Volatilidade, baixo dividendo, a empresa ficar de lado, tecnicamente o lucro líquido ficar derrapando por vários trimestres consecutivos. Não faz sentido eu ter small cap na carteira se não for para eu ter uma perspectiva de rentabilidade maior. Se eu soubesse que uma small cap iria me dar um retorno medíocre, eu preferiria colocar inteiramente a minha carteira em blue chips, empresas de maior capitalização com risco menos elevado. Então essa é a minha visão com BR Partners. Eu acho que está barata, neste preço de R$15, né?
O dividendo pode ficar em 6 a 7% ao ano, mesmo nesse cenário mais difícil para os bancos de investimento, porém a empresa, o mercado já precificou esse risco, então neste preço de 8 a 9 vezes lucro pode estar barata, observando se você está olhando para uma virada na taxa Selic e até mesmo se a empresa continuar crescendo com esse ROI acima de 19 a 20% ao ano. Pablo, por que você não está comprando o BR Partners agora? Porque eu estou focando no Itaú, não dá para focar em tudo, pessoal, a gente não tem caixa para tudo, essa é que é a realidade, mas se eu tivesse muito dinheiro, muito provavelmente estaria comprando BR Partners, estaria comprando o Banco do Brasil, estaria comprando mais Petrobras, só que não dá para ter tudo, você tem que focar em poucas. Mas sim, olhando para preço, hoje a ação está descontada, olhando para o longo prazo pode ser aí uma boa oportunidade. Lembrando que nada se trata de recomendação. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. É uma planilha totalmente vitalícia para a sua vida toda, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores do mercado. Pessoal, pensa comigo, tá? Basicamente essa planilha aqui é impressionante, ó. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma, fora que você tem acesso, né, a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que fica o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo até o final, já comentem se vocês têm BR Partners e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. E reforçando, se inscrevam no canal, compartilhem, macetem dando like, porque se eu ver que esse canal está crescendo, mais e mais vídeos de qualidade serão compartilhados. Em particular, sigo firme e forte na BR Partners e acho que sim, é uma boa empresa olhando para o futuro. E aí, consequentemente, né, se eu estiver ali observando para uma lupa de longuíssimo prazo, pode ser uma ação sim que me pague bons proventos e tenha uma valorização expressiva olhando lá para justamente esse médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!